Olá, meu nome é Lucas Gini e esse é o Freela Podcast, um programa de entrevistas com profissionais autônomas e autônomos. Nesse episódio eu converso com a designer Larissa Paredes. Tem grandes artistas que eu, admiro e os caras estão sempre treinando, sempre estudando, sabe? Incansavelmente. Quando a gente entra no automático de trabalhar, a gente deixa de fazer as coisas que a gente gosta e acaba fazendo as coisas que o cliente gosta. Eu aprendi a ser resiliente e a observar as mudanças como coisas boas pra mim, sabe? Oi, Larissa. Oi, Lucas, tudo bem? Tudo bem, contigo? Tudo bem. Animada. Quero te agradecer já por ter aceitado esse convite. Imagina, obrigada a você. A gente tem um motivo maior mais pra frente, né, pra contar, mas vamos aí. Sim, total. Vamos chegar nessa parte. Queria começar te perguntando, então, como que você virou freela? Cara, a minha história é muito louca, porque eu não tinha muito a vontade de ser freela, assim, rápido, sabe? Eu trabalhava já numa agência fazia uns 5 anos, acho, em Sorocaba. E por um problema de saúde, eu acabei tendo que ser afastada. E nesse processo, entre a cirurgia que eu fiz, né, desse problema, até a volta definitiva, quando eu já estava 100% bem, assim, foi um momento que eu pensei, né, o que eu ia fazer, se eu ia voltar para a agência, que era uma coisa que me consumia muito, ou se eu ia ficar com o projeto, né, porque assim, o Las Paredes, ele, para quem não sabe, eu tenho um projeto de design, lettering, enfim, coloco as minhas loucuras lá. E eu meio que andava com ele junto com o trabalho. Então, de manhã e à tarde eu ficava na agência, até a hora que a gente nunca sabe quando a agência vai fechar, então ficava lá. E à noite eu trabalhava com o projeto e de final de semana eu acabava executando as paredes, né? Então, eu tive que pensar o que eu ia fazer, se eu ia continuar na agência, que estava me consumindo, muito. Acho que até um dos motivos de eu ter ficado doente real foi por conta da agência, assim, do batidão. Ou eu ia realmente seguir o projeto e ver o que ia virar, né? Claro que no meio de tudo isso, eu não havia pensado em ser freela tão rápido, mas eu já havia vindo me organizando, né? Guardando uma graninha para caso precisasse, entendeu? Então isso me ajudou para entrar como freela assim mais tranquila, né? Principalmente nos primeiros meses, assim, que a gente ainda está se descobrindo, no home office, nos clientes e tal. Então eu falo que eu entrei bem tranquila nessa vida de freelancer. Entendi. Você trabalhava numa agência de design mesmo ou de propaganda? Era uma agência de publicidade e propaganda, lá em Sorocaba. E o interesse por lettering e o surgimento do seu projeto foi bem antes disso? Como é que foi esse processo? O projeto, ele nasceu em 2016. Em 2016 eu já estava na agência. É engraçado porque eu sempre desenhei, né? E na agência a gente tinha uma mania muito boba de ficar falando aqueles memes. Da época era Tá Pegando Fogo Bicho, não sei se você lembra. O sinal do Hello, essas coisas. E a gente falava muito brincando, né? E eu resolvi começar a desenhar esses memes. Então eu pegava as frases e desenhava do estilo que eu achava que a frase combinava, mas eu não sabia que isso era lettering, eu não sabia que isso era uma profissão. Pesquisando na internet sem querer, eu achei a oficina de giz da Cris Pagnoncelli, em São Paulo. E eu achei super interessante, cara, voltar a mexer com giz, que gostoso, vou me inscrever. Mas assim, não sabia que eu ia ter uma base para decidir, assim, tudo que eu ia começar a viver dali, daquele momento da crise em diante, entendeu? Eu sempre falo para ela que ela foi o divisor de águas, assim, né? Eu começar a trabalhar mesmo com isso foi a partir da oficina dela que eu realmente falei, não, cara, eu quero viver disso, entendeu? Demais. E quanto tempo rolou desse primeiro contato, assim, não primeiro, né? Mas desse divisor de águas até o ponto que você ficou afastada por um tempo da agência? Foi até 2019 que eu fiquei entre os dois, né?
E aí, em 2019, em janeiro, eu operei. Então, eu fiquei janeiro e fevereiro melhorando da cirurgia. E aí, em março, eu tinha que voltar pra agência e realmente falar, né, se eu ia continuar ou não. E aí, eu falei, ai, não quero mais ser CLT, vamos pra vida louca, entendeu? E aí você já tinha clientes enquanto você estava equilibrando as duas coisas, assim? Você falou que mais ou menos o tempo que você tinha para cuidar do projeto era à noite. Uhum, E isso meio que impede um pouco a questão de fazer parede em si, né? uhum, isso. Eu não tinha clientes, cara. O que acontecia, assim, quando eu comecei o Instagram é uma coisa muito legal, porque você pode postar o que você está fazendo, né? Aí uma pessoa olha aqui, uma pessoa olha ali, conhecida, acaba pedindo o famoso quadrinho, né? Ou um flâmula, enfim. E aí você vai fazendo pro amigo, vai fazendo pro pai, mãe. A hora que você vê uma pessoa, amiga da amiga de não sei quem, viu o seu trabalho e pediu. Então, o meu começo foi com essas coisinhas pequenas. Se você for no meu Instagram lá no comecinho, é tudo quadrinho e essas coisinhas pequenas. E aí eu comecei a fazer o curso da Cris e eu tava louca. Eu saí daquele curso, tipo, transtornada, porque eu queria fazer uma parede, cara. Tipo, eu fiquei enchendo o saco de todo mundo da minha família pra eles me darem uma parede. E olha que bizarro, né? Não sei se você viu que meu nome é Larissa Paredes Ramos, né? Uhum. E assim, é muito louco, porque eu falo que foi muito destino. Eu, Larissa Paredes, trabalhando com paredes, até usei esse nome, né? O Las Paredes veio de uma brincadeira entre Lá Paredes, que é o meu nome, mas Las Paredes de as paredes em espanhol, sabe? Só porque paredes vem do espanhol também. Ah, eu não sabia do espanhol, mas demorou muito pra eu saber que o seu sobrenome era esse mesmo, porque parece tão propício, sabe? É, então, todo mundo fica tipo, ah, não é possível. Aí eu mostro o RG e a pessoa, caraca, isso é tipo Deus e universo. Eu falei, é, gente, é uma coisa muito louca. Então eu não tinha clientes, aparecia vez ou outra. E para minha primeira parede, eu fiquei enchendo muito saco de todo mundo. E aí uma amiga tinha um bar e ela falou assim: Mari, a gente está começando a decorar o bar que a gente vai abrir. Se você quiser brincar um pouquinho lá, tem uma parede gigante de giz. Se você quiser ficar lá no final de semana desenhando, beleza. E aí fiquei lá. Fiquei, eu acho que 6 horas desenhando uma parede gigantesca, não sabendo nada que eu tinha feito. Eu tinha feito um esboço, tipo, sei lá, 20 minutos na minha casa. E achando que eu já estava, tipo, pronta para abalar, né? Enfim, não ficou tão bom quanto eu gostaria, mas foi a minha primeira parede, acho que eu tenho muito orgulho. E aí eu coloquei meu arrobinha lá, né, só no cantinho, de boa. Eles deixaram a parede lá na inauguração. E uma pessoa de Sorocaba foi nesse bar e entrou em contato comigo. Então, assim, as pessoas iam lá, viam e entravam em contato, ou acabavam adicionando o Instagram, né? Então aí foi de pouquinho em pouquinho eu fui ganhando clientes, assim. Então a ferramenta principal foi o Instagram desde o começo. Cara, o Instagram é um negócio de amor e ódio pra mim, porque eu sou uma pessoa super ansiosa, né? Eu tenho transtorno de ansiedade. E o Instagram me deixa muito. Tem dias assim que me dá uns gatilhos nervosos, sabe? Mas ao mesmo tempo é a minha ferramenta de trabalho. Então a gente tem que lidar com aquilo de entrar no Instagram, saber que você tá vendendo seu peixe, o seu trabalho, mas não se deixar levar por outras coisas, entendeu? Então, assim, é amor e ódio todo dia. Não, eu entendo total. Foda. E aí, esse primeiro cliente que entrou em contato contigo, você chegou a fazer trabalho, as coisas foram espalhando assim por indicação? Cara, com esse cliente não, mas ele se tornou meu fornecedor, porque ele na época vendia molduras em Sorocaba, e aí ele acabou virando meu fornecedor e ele conseguiu um trabalho para mim. Acho que alguém entrou em contato com ele pedindo uma pessoa que soubesse fazer esse trabalho de parede, né? E ele me indicou. E aí eu fiz o trabalho para essa empresa, inclusive é uma imobiliária lá em Sorocaba. Foi a primeira empresa, assim, tipo, um trabalho grande que eu fiz, né? Inclusive foi a primeira vez que eu usei Posca. E, cara, se eu contar que eu usei 50 Poscas, ninguém acredita. Nossa, Porque mas qual o assim, tamanho dessa parede? então, vamos lá, né? Eu não sabia mexer com a Posca. Isso eu tenho até vergonha de falar, gente. E aí eu achava que quando ela terminava, tipo, ela ficava mais seca, tinha acabado.
E na real não é, né? É só você pressionar ela de novo que a tinta desce. E aí eu ficava desesperada, falei, gente, acabou a tinta, eu tenho que terminar essa parede e eu não consigo. Enfim, foi um caos, mas depois eu me senti muito mal de ter jogado, tipo, sei lá, 30 canetas fora. E elas Ah, todas eu ia falar, você cheias, jogou. entendeu? Ai, putz, eu ia falar, você deve ter até hoje, então, mas tipo, não deu tempo de Ai, descobrir. não, Lucas, eu quis morrer, mas tudo bem. É psicopata, gente. Vamos aprendendo, né? Na vida é tudo uma questão de aprender. É o jeito, tá certo. Meio que repetindo a pergunta, mas daí em diante foi por indicação mesmo e o Instagram ajudando um pouco, as coisas foram meio que naturalmente crescendo. É, então, sempre indicação, sempre alguém via de alguém, e também quando eu comecei a fazer paredes nas casas, as pessoas acabavam comentando com amigos aí, outras empresas. Eu sempre fui muito fuçada, assim, então eu acabei fazendo amizade com umas pessoas, tipo, mais influentes lá em Sorocaba, então isso me ajudou também a acabar divulgando melhor o meu trabalho, né? Mas assim, no começo, cara, era aquilo, né? Que é começo de todo mundo, assim, não. Eu olho os meus trabalhos anteriores e eu falo, cara, como é que teve gente que comprou isso? Mas beleza, vamos lá, vida que segue. Então, eu acho que eu sempre bati nessa tecla, assim, de evolução. E até hoje, acho que eu olho para trabalhos que eu fiz, sei lá, um mês atrás e eu penso a mesma coisa, sabe? Tipo, melhorar, vamos lá. Sim, eu tenho esse desespero também, e falar em terceira pessoa é muito fácil, né? Mas acho que a gente tem que tentar ao máximo perceber que é bom você achar que não tá tão bom assim, né? Porque quer dizer que hoje você já faz melhor. Talvez se passar anos você achar que aquele ainda é o melhor trabalho da sua vida, ou realmente o trabalho é tipo fora de série, ou talvez você não esteja evoluindo tanto, o olhar, enfim. É, eu acho que quando a gente acha que a gente sabe tudo, e que a gente tá perfeito para tudo, eu acho que tem um problema, né? A gente Exatamente. sempre tem que melhorar um pouquinho, até falo isso porque tem grandes artistas que eu, tipo, admiro, e os caras estão sempre treinando, sempre estudando, sabe? Tipo, incansavelmente. Então, acho que a gente tem que usar e levar isso pra gente também, né? No nosso dia a dia. Sim. E aí você já entrou falando de dia a dia, eu queria perguntar como que você lida com a rotina, como que é e como que passou a ser a organização do seu trabalho depois que você saiu da agência e assumiu a vida de freela. Lucas, quando eu saí da agência, foi muito estranho pra mim, porque eu morava em Sorocaba. Isso é uma coisa que você vai perceber também. Eu sou meio nômade. Eu já morei em várias cidades e trabalhei em vários lugares. Eu morava em Sorocaba, né? E meu marido foi transferido para São Paulo, capital. E logo que eu larguei a agência, eu já fui para São Paulo como freela. Então eu comecei em São Paulo a trabalhar em casa. Foi muito estranho, porque eu venho, né, de CLT já quase 10, 12 anos atrás, e quando você se vê na sua casa, sozinho, trabalhando e, tipo, sem conversar com ninguém, ou alguma hora do cafezinho, ou trocar um papo sobre um projeto, eu achei bem estranho, sabe? E numa cidade nova também, né? É, então, em São Paulo, cara, tipo, a cidade que tudo acontece, e era muito louco, porque eu não conhecia São Paulo, e aí eu comecei a conhecer os lugares, tipo, MASP, sabe? As coisas que eu ficava olhando e falava, caraca, agora eu tô aqui, eu tô andando de bicicletinha yellow e tá tudo certo, sabe? Então, assim, comecei a curtir São Paulo, mas ainda achando estranho, né? Porque eu ficava muito sozinha, eu trabalhava muito sozinha. A grande sacada, assim, que eu acho que é o que eu trago nas minhas mudanças é que, como eu te falei, eu sou muito fuçada. Então, quando meu marido fala assim, olha, agora a gente vai mudar, porque ele é engenheiro civil, né? Então, acaba uma obra, a gente vai para outra cidade, acaba nessa cidade, a gente vai para outra. Então, quando ele falou, ó, a gente vai para São Paulo, eu já comecei a meio que fazer os meus pauzinhos, eu entrava no Instagram de arquitetos de São Paulo, de empresas, de agências de São Paulo, mandava meu currículo, mandava meu Instagram, mandava meu trabalho, falava o que eu fazia, se as pessoas tinham interesse. Então, assim, um mês antes eu já estava fazendo esse network, entendeu? Mesmo pela internet. Então, quando eu fui para São Paulo, acabou sendo um pouco mais fácil, porque eu até já fui conseguindo um trabalho, entendeu? Então, assim, a minha rotina lá era
relacionado aos trampos que aparecia. Então, acabei focando bastante em parede lá em São Paulo, fiz bastante parede lá. Fiquei 6 meses morando em São Paulo, e aí a gente mudou de novo. E aí a gente veio pra Fortaleza, quase pertinho, né? Ali bateu, já estamos ali. E foi bizarro, porque assim, quando você está começando a ter uma rotina, quando você está começando a ter clientes e as pessoas já estão começando a te conhecer, fui avisada que a gente ia mudar de novo. E essa foi a mudança mais drástica, cara, porque quando você muda de cidade, de uma cidade para outra, no mesmo estado, beleza. Tipo, eu ainda conseguia ver minha família com frequência. Só que agora eu mudei de estado, cara. Eu mudei de tradição, de cultura, de tudo, sabe? E foi uma mudança, tipo, muito drástica, porque além de mudar completamente a minha rotina, eu tive que reestruturar de novo tudo, né? Então, volta a Larissa, sentada no computador, refazendo todo o networking com o pessoal de Fortaleza. Então, assim, antes de vir para Fortaleza, eu fiz esse mesmo processo de procurar arquiteto, de falar do meu trabalho, procurar artistas locais que faziam o que eu fazia, para trocar uma ideia sobre mercado, que eu costumo fazer isso sempre quando eu mudo de cidade. Então, eu já vim para cá também com trabalho para fazer, entendeu? Tipo, eu pousei o avião, no outro dia eu já estava fazendo uma parede. Nossa, maravilha. Então, tipo, eu tenho muito essa mania. Eu acho que até é até um conselho muito legal para quem vive meio nômade, assim, sabe? De fazer esse processo mesmo, de entender o mercado. As redes sociais ajudam muito, né? Porque se você digita lá no Instagram Arquiteto São Paulo, Arquiteto Fortaleza, você já consegue achar muita gente. E aí é boca a boca, cara. É falar o que você faz, é dar a sua cara a tapa mesmo e mostrar que você tá afim de trabalhar e as pessoas acabam vendo isso, né? Então, quando eu vim pra cá, eu demorei um pouquinho, assim. Em São Paulo, eu demorei, tipo, uns 2 meses para me habituar à rotina. Aqui em Fortaleza foi um pouquinho mais. E aqui tipo, é muito diferente as coisas. O mercado também é diferente de São Paulo, né? Tipo, enquanto em São Paulo a gente pode cobrar, sei lá, X o metro quadrado da parede, aqui você tem que cobrar, tipo, menos X, entendeu? O estado é diferente, o valor das coisas aqui é totalmente diferente, né? Aqui a qualidade de vida é melhor e as coisas são mais baratas. Então você tem que ir acabando pesando isso também, né, no seu trabalho. Então eu demorei um pouquinho para entender esse processo, conversando com artistas locais também, que a grande felicidade de ter vindo para Fortaleza, além de ser um local maravilhoso para se morar, foi as pessoas, porque aqui o pessoal é muito acolhedor, sabe? Então, assim, os artistas me acolheram muito bem. Logo que eu vim, eu participei de um festival de grafite muito famoso aqui de Fortaleza, que é o Além da Rua. E conheci um monte de grafiteiro muito famoso, gente do mundo inteiro que estava aqui, né, nesse festival. Então, assim, você se vê numa cidade diferente, com tanta oportunidade que ela tem para te dar, sabe, de culturalmente falando, imergir nisso e a minha rotina era conhecer a cidade, trabalhar quando, obviamente, tinha um job ou outro. E aí, depois de meses, né, a gente veio a pandemia, veio aí, e aí a gente ficou dentro de casa e não curtiu muito mais, né, a cidade. Mas é uma cidade muito boa para se morar, assim. E como que tá essa questão agora, nesse período também, que obviamente parede não é muito uma opção. Você tem trabalhado com outras coisas ou você tá desenvolvendo mais projetos pessoais? Então, quando a pandemia aconteceu, os projetos que eu tinha fechado de parede, eles foram pausados, né? E como eu sou designer formada, eu tenho alguns clientes que são fora de Fortaleza, então, tipo, em Sorocaba, Bauru, São Paulo, que eu já estava fazendo alguns trabalhos de redes sociais, social media, né? Então eu consegui meio que focar nisso e aí você fala para um, fala para outro o que você está fazendo, e as pessoas acabam vindo perguntar, né, e se interessar. Então eu tô focando hoje mais em digital. Quando eu consigo fechar uma parede, a gente fecha a parte de layout e deixa a execução para quando a pandemia dá uma melhorada. E tô fazendo as minhas coisas pessoais, assim, acho que tô voltando a desenhar, sabe? Acho que quando a gente entra no automático de trabalhar, a gente deixa de fazer as coisas que a gente gosta e acaba fazendo as coisas que o cliente gosta. Então, acho que eu tô voltando agora a resgatar um pouquinho de voltar a desenhar as coisas que eu gostava,
os letterings que eu tinha deixado para trás. E agora eu tô postando com mais frequência. Legal. E a organização do equilíbrio de tempo de vida pessoal e de trabalho também, como que tem sido? Eu sou uma pessoa muito desorganizada, para falar bem a verdade. Com a pandemia, me ajudou a ser uma pessoa mais centrada, porque assim, meu marido começou a trabalhar em casa e eu acabei vendo como ele trabalhava e eu acabei trazendo isso para mim. Então, a gente acordava, tomava café, a gente montou um escritório meio aqui no quarto, assim. Depois esse escritório ficou comigo, né? Então eu estou usando agora para mim, já que ele já voltou a trabalhar. Então, acabou surgindo a rotina, né? Certinha, de horário de almoço, horário de café, horário de fechar a lojinha. A gente brincava, né? Que a gente tem a nossa lojinha. Então, tipo, 6h30 é hora de fechar a lojinha. E aí a gente ia fazer as nossas coisas pessoais, né? Então, acho que a pandemia trouxe isso. Eu não sei se você também percebeu que a gente acaba olhando pra gente mesmo e fazendo algumas coisas que a gente não estava acostumado a fazer. Não sei, é muito louco, né? Para mim foi muito uma coisa de procurar outros jeitos de lazer que não fosse sair da minha casa, que era basicamente todos os que eu conseguia pensar envolviam sair da minha casa. Sim. Então, a gente acabou virando mais cozinheiro, mais, sei lá, ouvindo mais podcast, dançando em casa, fazendo exercício em casa, né? Comprei até um tapete de yoga e comecei a fazer yoga. Eu acho que quem não entrou na pandemia e saiu diferente, cara, não curtiu essa pandemia do jeito que tem que ser curtida. Porque é muito louco, assim. Tudo isso é muito louco, né? Sim, até essa pergunta da rotina fica meio bizarra nesse momento, mas Então, porque, tipo, eu tenho uma agenda, né? Sempre uso o planner. Geralmente no domingo eu sento, organizo a minha semana, com as demandas que tem, mais ou menos o mês no que eu preciso entregar. E aí isso era o que me norteava, né? Agora, com a pandemia, é muito assim, apareceu um trabalho, beleza, então eu vou pôr aqui na agenda. Tô com mais tempo para fazer tal coisa, vou lá e faço. Não tem muito uma rotina, sabe? Tipo, eu também não tô me prendendo a um calendário, alguma coisa. Uso o planner para me organizar, né? E a parte financeira também, que é uma coisa que eu não fazia, que de uns tempos para cá eu comecei a fazer, né? Depois que eu abri o MEI, eu tive que me organizar financeiramente melhor, então, assim, planilhas, sim, chatas de Excel vão rolar, e dias do mês para fechamento de tudo, então, para também poder saber o que entrou, o que saiu, o que eu gastei. Eu não sei se você já fez algum curso do Sebrae, mas isso me ajudou muito. Eu acabei fazendo uns cursos do Sebrae e eles dão um norte muito legal para quem está começando assim a mexer com a vida financeira de empresa, principalmente microempreendedor. E aí agora estou me organizando melhor, né? Justamente por ter tempo, estou fazendo essas coisas sozinhas. Mas geralmente quem me ajuda nessa parte é o meu marido mesmo, né? entendi. E aí, em relação a essa parte de finanças, teve também, como você comentou anteriormente, essa adaptação de mudar de cidade, mudar de estado, e aí você tem que entender o mercado novo, né? Eu acho que esse é o maior desafio, cara, porque de Sorocaba para São Paulo foi tipo assim, a galinha dos ovos de ouro. Eu trabalhei muito, consegui juntar uma grana legal e consegui comprar o meu MacBook, que era uma coisa que eu sonhava desde a faculdade. Então, assim, fui conquistando as minhas coisas aos poucos, mas estava indo tudo muito bem. Quando eu vim para Fortaleza, foi um baque muito pesado, assim, porque é totalmente diferente o mercado. Aqui a gente respira muita cultura, né? Se você for nas ruas aqui, você vai ver pessoal desenha em parede, desenha em pena, tem grafite, tem coisas no chão, desenhos no chão. É muito rico aqui. Mas as pessoas não valorizam muito o feito à mão e, enfim. Então ainda é preciso se trabalhar muito isso, eu acho aqui. É claro que é uma visão minha, tá? Eu não sei como que é a visão de outras pessoas que moram por aqui, mas eu senti muito isso. Até porque uma das coisas que eu fiz aqui em Fortaleza foi participar de feiras. Não sei se você já teve a oportunidade de vir para cá, mas existem muitas feiras, principalmente as feiras de rua, que tem aqui na praia de Iracema, né? As feirinhas que a gente fala que é para o pessoal comprar presentinho para levar na viagem e tal. E tem as feiras mesmo de projetos coletivos, então de economia solidária.
feiras para os artistas poderem expor as suas coisas e vender, ter essa troca, né? Então, eu acabei participando de feiras assim. E eu percebi que o pessoal, tipo, aqui, nossa, meu Deus, mas é muito caro. E aí você tem que fazer todo um trabalho, né? De tipo assim, cara, foi feito à mão, ele é super personalizado. Ninguém vai ter um igual a esse, nem que a gente faça de novo, os traços vão ser diferentes, né? Então, colocar essa mentalidade, às vezes, nas pessoas daqui, para mim foi um pouco difícil. Mas com o tempo a gente vai, né? Quando eu vim para cá, as pessoas falavam assim para mim: olha, você vai perceber que o cearense é um povo que é meio. Ele precisa te conhecer primeiro. Quando ele te conhecer e ele pegar confiança em você, você ganhou um cliente. E aí eu ficava pensando nisso, sabe? Então, quando eu comecei a participar das feirinhas, eu via que, tipo, uma pessoa ia lá, olhava o meu trabalho e não comprava. Mas aí na outra feirinha, a mesma pessoa ia lá, voltava, conversava de novo e levava, entendeu? Então, assim, é muito verdadeiro isso. De aqui o pessoal é por confiança, sabe? Por se sentir bem. Então, é outra forma de abordagem, não é que nem em São Paulo, que tipo, você não precisa falar o preço, nada. A pessoa vai, tá, R$ 50. Ah, beleza, obrigada. Pode sempre. Aqui é diferente, entendeu? Eu sinto que aqui é mais pessoal. E isso foi a outra diferença que eu achei de São Paulo pra cá. Em São Paulo é todo mundo muito, tipo, na casinha própria, né? Tipo, ninguém fala com ninguém, todo mundo muito quieto. Aqui o pessoal, meu Deus, você sai na rua, todo mundo conversa com todo mundo fala com todo mundo. E fala alto, sabe? É alegre, é uma outra coisa, assim. É muito doido você ter a oportunidade de conhecer outras culturas, sabe? Eu adorei essa cidade. Não sei se você já veio pra cá, mas é muito legal. Tem artistas muito bons aqui, locais, de grafite. Eu acho que você vai curtir. Tem bastante coisa boa aqui. Cara, é demais essa questão, como você falou, né? Conhecer uma outra cultura e, na verdade, acho que geralmente com essa frase a gente pensa em outros países, mas não precisa, né? Tem tanta coisa aqui. Cara, é muito doido, Lucas, porque, tipo, às vezes eu me pegava dentro do táxi aqui em Fortaleza, olhando o mar, assim, né? Quando eu ia trabalhar, fazer alguma coisa. E aí você pensa na imensidão que é esse país, cara. Eu particularmente, conheço muito pouco, né? E aí, às vezes a gente quer sair daqui, mas tem tanta coisa pra gente conhecer aqui dentro. Só quando a gente tem a oportunidade de mudar, e realmente a gente vê que a gente não conhece nada. A gente já vê a diferença de uma cidade para outra no mesmo estado. Agora imagina você mudar de estado. Comida é diferente, vestimenta é diferente, manias são diferentes. Eu lembro quando eu vim para cá, o pessoal fala muito oxe ou vice. São muitas gírias que eles falam. E você fica encantada, sabe? Porque é muito legal conhecer, né? As palavras que em São Paulo são de um jeito, aqui são de outra. E isso vai enriquecendo, né, a gente como designer. Eu acho que tipo, para mim foi muito enriquecedor poder conhecer um pouco mais da cultura daqui e, de certa forma, também poder trazer isso para minha arte, né? Porque quando eu comecei a fazer as feirinhas, eu percebi que muita coisa que eu levava de início, assim, era muito mais estilo São Paulo, entendeu? E as pessoas não compravam, as pessoas não se identificavam. E quando eu comecei a fazer uma pesquisa mais a fundo do mercado, do que as pessoas gostavam, aqui é um estado muito religioso. Acho que a maioria do pessoal aqui é católico, mas assim, a religiosidade é muito grande aqui. Então o pessoal gosta de ter quadro de um santo, ou uma frase religiosa, alguma coisa. Então você tem que também estar observando isso, porque você vai trazendo a identificação para o seu cliente, entendeu? Então, quando eu comecei a fazer coisas que o pessoal daqui gostava, eu fui conquistando mais os clientes daqui, entendeu? Cara, é demais, muito interessante isso. É muito louco isso. Eu ia te perguntar até se você tem planos de carreira para o futuro, assim, e talvez isso tenha a ver com essa questão de conhecer lugares diferentes e de você já ter se mudado algumas vezes e talvez continue assim, até pela profissão do seu marido, enfim. Olha, ser bem sincera, a nossa vida é muito do nada, assim. Pode ser que amanhã o Guilherme venha aqui e fale, então, a gente vai mudar para Manaus, tudo bem? Ah, então tá bom. Então, assim, eu já tô um pouco acostumada, sabe? De não criar tantas raízes onde eu tô.
E eu acho que isso vem desde a faculdade, assim. Eu fiz faculdade em Bauru, fiz design gráfico na Unesp lá em Bauru. Morei 6 anos lá. Depois fui para Sorocaba, depois fui para São Paulo, depois fui para Fortaleza. E não nasceu em nenhuma dessas, né? Então, eu sou de Bebedouro e nasci em São José do Rio Preto. Vai vendo, né? Então, eu acho que eu me considero um pouco nômade. Meio que deixo a vida me levar com calma, sabe? Eu aprendi a ser resiliente e a observar as mudanças como coisas boas para mim, sabe? A primeira vez que eu mudei, eu fiquei um pouco, não brava, mas tipo, eu trabalhava em Bauru, numa editora de revistas chamada Alto Astral, que é do João Bidu, não sei se você já ouviu falar, que é de horóscopo e tal. Eu fazia toda a Teen, que é uma revista super antiga, de adolescente. E eu trabalhava nessa empresa e eu estava muito feliz lá. Tava com um cargo legal, já estava liderando uma equipe. Então, meio que meu coração estava lá, entendeu? E aí você tomar uma decisão de fazer uma mudança drástica para uma outra cidade e numa outra área de atuação, né? Porque eu saí de editoração e fui para agência de publicidade. Então, assim, é completamente diferente. Meio que eu aprendi com essas mudanças que é preciso ter sim resiliência, é preciso entender que as mudanças vêm para o bem, entendeu? No começo a gente acaba não entendendo muito bem e às vezes acaba ficando meio chateado, mas eu acho que até hoje todas as mudanças que vieram para mim foram certos planos para minha carreira, entendeu? Comecei em Bauru, depois falo que Sorocaba foi a cidade que me ensinou várias coisas relacionadas à publicidade, ao design em si, né? E vir para São Paulo, que é um lugar que eu sempre quis morar, sempre quis estar, ter a oportunidade de conhecer lá também e viver aquela vida louca de São Paulo, cidade que não para. E vir aqui para Fortaleza também, né? Vir para uma coisa mais calma, respirar o ar do mar e olhar e aplaudir o sol quando ele se põe, entendeu? Que tem essas coisas que são daqui. É, de certa forma, um plano, né? Tipo, plano que a vida vai fazendo pra gente. A minha meta, eu acho que é essa. Tipo, a gente vai mudando, eu vou tentando absorver as coisas boas do lugar, talvez as coisas ruins também, porque a gente aprende com os nossos erros, né? E vou curtindo, cara. Onde o vento me levar, eu tô indo. E tentar fazer dar certo, né? Que eu acho que é o principal, assim, que eu aprendi. Às vezes a gente muda e acha que vai ser difícil, questão de cliente, questão de ser conhecido ou não, enfim. Mas a gente tem que partir da gente também, né, fazer dar certo. Então acho que isso eu também aprendi, fazer com que as coisas funcionem assim, com o que a gente tem, sabe? É um ótimo jeito de ter um plano e não ter um plano ao mesmo tempo. É muito, então, por isso que eu falo, cara, é muito deixa a vida me levar, sabe? E vambora. O que tá no nosso controle a gente resolve. O que não tiver, vamos que vamos. E Larissa, tem alguma outra história da vida de freela, assim, que foi relevante, marcante pra você? Você já contou algumas, na verdade, até as mudanças de cidade, aquele primeiro trabalho que você teve a oportunidade de fazer uma parede no bar da sua amiga, mas tem alguma outra coisa que foi marcante? É o próprio curso da Cris também? Por incrível que pareça, a coisa mais marcante da minha vida de freela foi a primeira parede que eu fiz na minha cidade, né, Bebedouro. E foi uma parede que eu fiz com a ajuda dos meus pais, do meu pai e da minha mãe. Nossa. E então, eu fico até emocionada, porque foi muito foda, assim. Era uma hamburgueria que ia abrir, né? Inclusive, ela, pela pandemia, ela fechou, mas ela vai abrir ainda. E eu fiquei um tempo lá em Bebedouro para passar meu aniversário, um pouquinho antes da pandemia, com os meus pais. E acabou rolando esse job e tal, e eu fiquei uma semana fazendo essa parede. Essa parede é de 22 metros quadrados, ela é gigante. E eu fiz toda ela desenhada, com muito detalhe, muita cor, muita tinta. E eu só podia ficar uma semana em São Paulo, né? Porque a passagem que eu tinha comprado era para esse tempo. Então, meu pai vendo meu desespero, assim, tipo, trabalhando dia e noite, um pouquinho de madrugada, ele falou, cara, você não quer ajuda? E meu pai, ele é restaurador de carro antigo. Caraca, que Então, demais. assim, o cara já tem um olhar fodido. E é muito detalhista, muito perfeccionista.
E eu falei, cara, eu vou te pedir então pra você me ajudar a fazer os detalhes, tá bom? Beleza. Então a gente ficava de madrugada no lugar, né? Que tava ainda em construção, com tipo um holofote de luz assim, batendo na gente de noite. E ele sentado do meu lado pintando e eu sentada do lado dele pintando. E aí eu olhava e falava, caralho, que foda, sabe? Tipo, que foda. Você poder ver seu pai, sua mãe. Minha mãe também me ajudava de dia, né? A gente fazendo aquela troca, nós três, eu sou filha única, então saí de casa muito cedo, saí de casa com 17 anos. E você poder ter essa oportunidade de, com o seu trabalho, que você ama, você compartilhar com outras paredes, eu fiquei muito emocionada, assim. Foi o job mais lindo. Ainda não postei ele no Instagram, porque não abriu ainda a hamburgueria. Mas quando eu postar, com certeza vou contar essa história, porque foi, sei lá, um job mais especial que eu nunca vou esquecer. Foi esse, foi muito legal. Cara, que história ótima. Muito legal conseguir compartilhar isso com eles, assim, né? Tão raro. É, então, tipo, quando eu entrei na faculdade, minha mãe não sabia nem o que era design, né? O que você faz, filha? Eu faço uns desenhos, mãe. Tá tudo certo, entendeu? E aí, quando eu comecei a fazer parede, o Paredes é do lado da família dela, ela ficou toda orgulhosa, porque eu sempre assinei as minhas revistas, né, que eu diagramava, como Larissa Ramos. E passar a usar o nome dela Paredes, nossa, tipo, cara, acho que foi o melhor presente da vida dela, entendeu? E poder também estar comigo trabalhando. A minha mãe me ensinou a desenhar. Então, eu tenho um pai super perfeccionista e que restaura coisas e traz à vida coisas que já não tinham mais vida, que são os carros antigos, né, que eu acho o máximo. E a minha mãe, que tem todo um lado artístico que ela não acaba não usando durante a vida dela, mas que me deu muito isso quando eu era criança. Então, ela me incentivou muito a desenhar, me ensinou a desenhar. Então, eu devo muito tudo a ela. Então, poder unir os dois num job meu, cara, foi muito louco, muito bom. Nossa, fantástica história, cara. Muito bom. Queria te pedir então uma indicação também, uma ou várias indicações de alguma atividade, um conteúdo que você curta, principalmente agora nesse período de pandemia. Pode ser livro, série, trabalho de outras artistas, enfim. Ah, Lucas, assim, eu não tinha muito tempo para fazer as coisas, né? E na pandemia a gente acabou ganhando um pouco mais de tempo. Então, acabei gostando bastante de ouvir podcast. É uma coisa que eu ouço bastante, inclusive o seu. Ouço alguns também relacionados à política, que eu gosto bastante, cultura. Somente agora, né, que surgiram alguns assuntos que a gente precisa falar e precisa debater mais. Eram assuntos que eu não tinha total domínio, então acho que precisei também estudar mais sobre isso e ler, escutar mais sobre isso. Então os podcasts têm me ajudado bastante. No Spotify tem uns podcasts tipo, maravilhosos. O que eu vejo todo dia é o café da manhã, né? Um pouco sobre política, um pouco sobre o dia a dia e tal. Eu gosto bastante. E séries, cara, sempre assim, total. E eu usei a pandemia, na verdade, para começar a aprender inglês, né? Que era uma coisa que eu não falava, não sabia. E agora já tô começando a ver os filmes aí em inglês, fazer umas coisas, conversar mais com as pessoas no Instagram em inglês. E também essa parte de atividade física, né? A gente tá fazendo dentro de casa, que eu acho que é muito importante até pra gente que trabalha com arte, né? E aí eu entro um pouquinho no meu peixe, vendendo meu peixe. Essa semana de julho, né? Lá no meu Instagram, o @projeto Las Paredes, a gente vai fazer toda semana entrevista com 2 artistas sobre saúde mental, né? Principalmente nesse tempo de pandemia, de como as pessoas estão reagindo a tudo isso, principalmente voltado para o pessoal de criação. Então vai ter entrevista com grafiteiros, com designers, com ilustradores. Amanhã às 7 horas vai ter entrevista com a Lila, da @colorlilas, que ela usa, né, o Instagram dela para falar sobre sentimentos, ansiedade, depressão, de uma forma bem divertida, né, com os desenhos dela, as ilustrações dela. E na quinta-feira vai ter com o Tipo Cali, que é um calígrafo que eu adoro o trabalho, assim, sou fãzona mesmo, e ele ter topado eu fiquei muito feliz.
E no dia 23 teremos, excepcionalmente, Lucas Gini dando ar de sua graça pra gente, falando um pouquinho sobre essa experiência de criar um podcast e também o que você aprendeu, né, com esse monte de artista que passou por aí. Sempre aparece o tema, né, de ansiedade, de pressão, Sempre. Então, é uma coisa que a gente vive isso, né? Eu acho que a gente precisa falar, principalmente, acho que a minha dica é ouça principalmente o que o seu corpo diz, né? A gente às vezes deixa de escutar algumas coisas e acaba ficando doente à toa, né? Eu falo isso porque eu fiquei muito doente, meu corpo me falava coisas e eu, não, tá tudo bem, vamos trabalhar, workaholic, é isso aí. E acabei parando no hospital. Então, por experiência própria, gente, vamos cuidar mais um pouquinho da nossa mente, tentar ter equilíbrio nas nossas ações, eu acho que é o principal. Você conseguir equilibrar a parte de trabalho com a nossa vida também, né? Fazendo as coisas que a gente gosta, tendo momentos de ócio criativo, porque é muito bom também não fazer nada. Isso ajuda muito, né? Na cabeça também, para controlar as ideias e tal. Vai ser esse o motivo que a gente vai fazer esses pequenos bate-papos, né? Pra galera meio que falar sobre isso, para os artistas também poderem expressar um pouco o que eles sentem, né? E às vezes a gente gosta de um artista, a gente olha e fala, nossa, essa pessoa, tipo, nunca vai falar comigo, ou, nossa, essa pessoa é demais, ela nunca erra, que, sabe? Meu Deus, o que ela sente? E aí eu selecionei justamente artistas que, na teoria, são conhecidos, mas que acho que a gente quer saber um pouquinho mais como eles lidam com isso, sabe? Com as frustrações, com as expectativas, com o dia a dia, a rotina deles também. Vai ser bem legal. Aguardo vocês. Por último, eu queria te perguntar se você pudesse voltar no tempo e dar para você mesma uma ou algumas dicas no passado sobre a vida de freela, quais seriam? Produção, momento de música triste, por favor. Não, mentira, tô zoando. Então, né, pensei muito sobre essa pergunta que você colocou aqui. Eu acho que eu falaria que muitas coisas ruins vão acontecer. Você vai ficar com muito medo em 2018, muito medo de ir embora daqui, mas vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem. E você vai conhecer coisas muito legais, lugares muito legais, pessoas muito legais. Vai trabalhar muito mais do que você trabalha hoje, com certeza. Mas você vai estar trabalhando com coisas que são para você e não para os outros. Então acho que isso é o que você tem que se apegar. Se hoje você está trabalhando e se estressando com coisas de outras pessoas e você vai começar a se estressar com coisas da sua empresa e da sua evolução, do seu melhoramento como artista, como designer, e isso vai ser muito, 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 muito foda. Então, acredita no tempo das coisas, confia mais no seu taco, porque às vezes você não confia muito no seu trabalho e acredita que vai dar certo. Sempre vai. Quando a gente faz as coisas com o coração, sempre dá certo. É isso. E lágrimas caem nos meus olhos, mentira. Larissa, queria te agradecer muito de novo por estar aqui, por ter tido esse papo e muito, muito mesmo pela honra de ter sido convidado de participar de uma das lives, junto com uma galera, assim, fazendo parte de um time incrível que você convidou. Obrigado mesmo. Não, imagina. Eu que agradeço de você ter topado. Eu admiro muito o seu trabalho. Já há bastante tempo, antes do Freela, já era sua seguidora raiz. Então, assim, quando eu pensei no projeto, eu acho que você veio na minha cabeça logo, porque você já conversou com muitos artistas, né? E eu acho que você tem muita coisa para agregar, somente sobre esse tema, né? E tamo junto, cara, precisando, tamo aí. Fiquei muito feliz de ter participado do podcast, tô me sentindo. Maravilha, demais. Obrigado de novo, Larissa. A gente se fala então. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado por ter escutado esse episódio até o final. E se você curte o Freela Podcast, considere apoiar com uma quantia a partir de R$5 mensalmente no apoia.se. Aqui eu deixo um agradecimento especial para as primeiras pessoas que começaram a apoiar o podcast. Ana Franco, André Rodrigues, André Sena, Augusto Leme, Camila Brenelli, Daniel Sabino, Helena Furquim, Henrique Alvarenga,
Marco Rapelli e Tati Matsumoto. Valeu e até o próximo!